Olá, empreendedores, olá, empreendedoras, bem-vindo ao TheCast. O TheCast é uma iniciativa da DOS Propaganda e a gente tem o total interesse em sempre trazer um empresário que possa derramar conhecimento. Porque as histórias desses caras que a gente traz aqui para esse bate-papo inspiram, trazem insights. E é sempre aquele empresário que é skin the game, que tem a prática mesmo no dia a dia validada e que vem fazendo algo no seu mercado, no seu segmento. Eu tô aqui, vocês já viram na thumb, mas eu tô aqui, vamos fazer um pouco de mistério, com um cara que vem revolucionando um pouco do seu mercado de atuação. E ele entendeu aí o caminho das pedras, o caminho da internet. Vem descomplicando isso, a sua barbearia nesse segmento vem chamando a atenção e ele vem aí mentorando, palestrando, ganhando prêmios, ganhando relevância. Então a gente quer bater o papo e eu tô aqui com o Luan. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, cara. Muito obrigado pelo carinho, por estar fazendo parte aqui dessa iniciativa, porque eu sei como é importante para pessoas, porque eu consumi esse tipo de material e isso me ajudou muito e ainda me ajuda, né? Muito legal. Que bom, que bom, que bom. Hoje deu zica em tudo, do horário aos equipamentos, mas estamos aí, né? Guerreiro é assim mesmo. Cara, nunca foi simples. Esse que é o fato, né? A gente está acostumado agora com o que é cômodo, mas Sim, nunca foi simples. Nunca foi, né? Então, acho que... E às vezes, desses momentos que saem, às vezes, as conversas mais legais, né? Às vezes, o pré, né? O pré, a operação, assim, que acaba que tu consegue tirar algumas ideias legais também. Não é um problema. Não é um problema, né? Vamos contornar e vai dar tudo certo. Luan, primeiro ponto que eu gosto sempre de trazer é uma introdução. Conta um pouquinho da tua trajetória, né? Até você estar aí fazendo a abertura da origem. Perfeito. Né? Pode contar um pouquinho mesmo de como que era lá atrás, quem era o Luan lá atrás, só para a gente ter esse retrovisor, Perfeito, pode ser? Perfeito. Vamos lá. O Luan é um cara nascido em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul. Vim para Chapecó em 2016, mas hoje eu lembrei de uma história bem importante de contar, porque as pessoas acham que do nada você muda. E eu sempre falei que do nada eu tive um insight de começar a trabalhar e empreender alguma coisa. Eu falei, não, cara, eu comecei com 12 anos, porque meu primeiro negócio foi, eu fiz uma oficina de bicicleta com 12 anos atrás de casa, onde eu lembro que as pessoas tinham dificuldade em centrar os aros das bicicletas, né, que ficava um pouquinho torto e era muito caro. E a ferramenta custava o mesmo valor do trabalho todo, eu vou fazer uma ferramenta. E eu fiz uma oficina de bicicleta com 12 anos, coisa mais aleatória do mundo. Caramba. Peguei um garfo de bicicleta, botei um aro no meio, botei 2 palitinhos de duas canetas, 2 de grafite, de lapiseira. Aí conforme o aro dava aquela dobradinha, ele riscava e eu apertava e comecei ali. Coisas bem idiotas, assim, mas eu sempre fui engenhoso. Que bacana. Né? Fui sempre engenhoso. E eu estava recordando, conversando com as pessoas, falei, cara, isso era um negócio, né? Era uma empresa, né? E eu sempre gostei de ter o meu dinheiro, né? Não ser dependente. Mas aí, com o tempo, aquilo foi só quase uma brincadeira, nunca levei realmente a sério. Joguei futebol, né? Passei numa peneira, sempre amei o futebol, passei numa peneira. Essa parte dos meus 12 aos 20, né? Dos 12 aos 20 eu vivi no mundo do futebol, onde os últimos 2 anos como profissional me profissionalizei, tudo certinho, tinha carteira assinada. Bacana. E tem uma história, dentro dos clubes sempre tem um cara que é o barbeiro, que rapa a cabeça dos guris, que faz todo esse processo. E era eu. Só que não era uma ideia de ganhar dinheiro de forma alguma. Eu tinha tempo livre, o jogador normalmente tem tempo livre, principalmente da base. E chegou um momento da minha carreira, nos últimos com 20 anos, que eu tinha um contrato bacana com o clube, mas acabou que não aconteceu como deveria. O futebol não é uma coisa tão linda quanto as pessoas acham. Mas não veio ao fato, né? E na mesma época eu estava namorando, né? E eu nunca tive conseguido um relacionamento conciso, assim, com consistência. Duradouro. Assim. E normalmente o jogador ele é um cara meio galinha. Sim. Ouvi umas histórias por aí. Mas, enfim, aquela moça me chamou a atenção. Eu comecei a namorar com ela e tal. E naquele momento da minha carreira, me gerou dúvida se eu queria continuar. E eu não quis, porque eu não consegui emprego ali onde eu estava, que eu já tinha contrato, então foi rescindido. E eu estava tão apegado a ela que eu também não queria parar. E eu fiquei um tempo ali, teve algumas situações com a família dela. Fiquei morando na cidade, né? Cidade vizinha da minha, não era na minha cidade. E naquele momento, quando eu comecei ali, eu começava a cortar o cabelo dos meus ex-colegas
de grupo, de time. Ia para lá, ia para cá, comecei a cortar cabelo. Só que daí houve um primeiro impasse, as famílias não estavam muito sucintas, aquele relacionamento, nós éramos muito jovens. Minha mãe com muito medo de que ela engravidasse. Porque assim, o fato é que o jogador de futebol... Quantos anos eu você tinha? 20, 19 para 20 anos. Novinho ainda. O problema é que eu não tenho escolaridade. E onde que alguém vai dar emprego para um cara com 7ª para 8ª série? Sim. Certo? Já tinha feito alguns bicos, porque eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, cara. E na base não é tão lindo quanto as pessoas acham, né? Então, eu nunca tive sem. Então, eu arrumava um bico, fazia alguma coisa, jogava um amador, fazia bico de garçom. Eu nunca tive problema em não trabalhar. Graças a Deus, assim, minha família não me deram estrutura financeira alguma. Mas eles me deram muita educação e muito respeito referente a pessoas que eles eram. Em respeito ao nome, em respeito à cumplicidade do trabalho, assim, sabe? Valores, de ser justo, né? Essas coisas. Só que de forma não comunicativa. E, como eu posso dizer assim, eles eram assim. E eu só via e me espelhava, era aquilo. Então, quando eu saí ali, eu fiquei muito chateado porque nós não estávamos tendo problema com as famílias, né? Daí eu liguei para o meu ex-empresário, que era de Chapecó. Liguei para ele, se não podia ficar uns dias aqui. Estava me incomodando lá. Falei, vamos parar em Chapecó? Vamos. Ela, mais louca que eu, veio. Trancou o curso dela lá, fazia educação física, e viemos para cá. Chegamos aqui, uma semana em Chapecó, ela começou a ficar doente. Caramba. Aí, pô, estava com quase 20, né? Uma situação um pouco ruim, fomos no médico e ela não estava tão doente assim. Já estava grávida, que nem minha mãe tinha falado. Ela, com 18, olha os pais, né? Os pais pressentem, né, bicho? É complicado, mas enfim. Nós somos orgulhosos, eu demorei para contar, porque eu não queria dar o braço a torcer. Torcer que você... Em tal hora eu consegui emprego, mas não como barbearia, porque não era meu sonho ser barbeiro. Isso não existe, cara. O barbeiro ele é um cara que ganhou uma oportunidade, se abraça. Então, trabalhamos na época, arrumamos um trailer para vender X, eu e ela trabalhávamos no trailer aqui em Chapecó. E eu trabalhava o turno seguinte na obra como servente pedreiro. E às vezes começamos a ter alguns problemas onde a gente morava, então tivemos que sair de lá onde a gente morava para morar na mesma obra que eu trabalhava, porque lá naquela região tinha um xarifado de ferramentas, né? E tinha um espaço lá, tinha um sofá-cama, eu falei, aqui. Até dar uma alinhada nas coisas, vamos ficar aqui, depois nós alugamos um cantinho e vamos indo. Já contamos para os pais, eles achavam que nós íamos voltar. Eu falei que não, né? Sim. Tanto encheram o nosso saco que não era fazer isso, né? Insistindo. Então a gente vai criar, o filho é nosso, a gente vai ter que ser maduro, não tem muito o que fazer. E naquele momento, um certo dia, numa certa data, eu estava passando em frente à antiga empresa que eu trabalhava e eu passei, achei linda aquela barbearia. Eu falei, vou fazer um curso com esses caras, né? Para que consiga um bico, corto o cabelo dos caras ali, da região e tal. E você já tinha essa experiência lá com seus colegas de time? Exatamente. E aí eu cheguei lá, entrei em contato com os caras, não me deram muita moral, mandei mensagem de novo. Aí eles não davam curso. O que eu não sabia é que a barbearia tinha uma semana só, recente aberta. Maior da cidade, linda, a barbearia, estrutura incrível e tudo mais. E naquele momento, quando eu ganhei aquele espaço para conversar, eu falei um pouquinho sobre mim e ele convidou para fazer um teste. Opa! Mas eu tinha total incapacidade. E quer saber uma coisa engraçada? Nunca são condições ideais. Nunca. Como que eu fiz um teste de barba com toalha quente se eu nunca tinha usado toalha quente? Eu fiz um gato. Que no futebol é dar um jeito. O que eu fiz? Eu fui no banheiro, pedi um espaço rapidinho, fui no banheiro, abri o YouTube, vi um vídeo tutorial como fazer barba na toalha quente, do seu Elias na época. Assisti aquilo rapidinho, liguei no 2.0, anotei na mão, e aí, 30 segundos da toalha e tal, para impressionar o cara, né? O cara lá me esperando. Fiz a barba e tal, finalizei a barba e ficou horrível. Cara, ficou horrível. Ficou vermelha a pele, deixei muito tempo, porque a temperatura mudava. Mas, enfim, eu dei o que dava para ser feito. Ele viu que eu não sabia. Mas ele viu que eu tentei fazer alguma coisa. Finalizamos o dia, fiz um corte de cabelo, também ficou péssimo. Fiz um raio, né, um razor, ficou torto. Porque eu nunca tive ferramentas daquela forma. As ferramentas que eu trabalhava eram coisas de acesso. E lá tinha máquina sem fio, coisas incríveis. Eu falei, o que eu estou fazendo? Lucas do céu. Resumo, a minha esposa estava com uma situação muito difícil, porque onde a gente morava, lá na obra, não era um lugar seguro. Era uma região um pouco mais isolada da cidade. Sim. E nós estávamos passando algumas situações de risco, né? Tanto é que quando eu vinha trabalhar na cidade, ela ficava no shopping até as 10h30, me esperando para eu voltar do trabalho. Pegava ela e nós descíamos lá, porque lá não tinha moradia próxima.
Então nós descíamos junto a pé e tudo mais. E não precisava disso. A gente tem nossa família no Rio Grande, né? Tem nossos pais. Sim. Não é nada de luxo, mas nós ia ter um canto para morar, uma comida quente, sabe? Ia ter tudo certinho. Sempre tem água no feijão, cara, né? Sempre tem. E pai é pai, nunca vou deixar. Pai. Por mais que falaram um monte de coisa, era porque a gente era Mas era mais talvez para aconselhar, né? Isso. Só que eu queria saber por que eu não arrumei um emprego, cara. Sim. Eu queria saber. Aí eu fui lá. Voltou no dia lá. que eu fui lá, aí quem cedo madruga, Deus ajuda. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã, os caras chegavam às 9. Tá. Porque eu tinha que trabalhar também depois, então eu cheguei, fiz longe de onde eu morava, dá uns 7 quilômetros mais ou menos, eu fui a pezinho lá. No que nós chegamos na barbearia, o proprietário chegou junto, quando ele foi conversar comigo, a gente olhou para dentro da barbearia, saindo um monte de água, assim. Tinha dado um problema no ofurô, que tinha um espaço lá dentro. E ele foi para dentro, daí ele não sabia conversar, e eu peguei um rodo, ajudei a secar, acho que qualquer pessoa sensata faria isso, né? Não é Lua. Acho que não. Acho que é pessoas com iniciativa. Mas aí peguei um rodinho e falei, posso? Pegue. E secamos. Nesse meio tempo entrou um cara chamado Jackson Foma. E o Danilo. O Jackson, olha só. E eles chegaram para cortar o cabelo, que eles iam viajar meio-dia, porque eles tinham um jogo. E tava ali, né? E aí o cara, porque não sei o que, os caras chegam só às 9, bom, tem que ser agora. Tu não pode cortar. E o proprietário, naquela situação, ele olha para mim, corta ali. Vai eu lá. falei, é pra já. Seja o que Deus quiser. O que não sabiam é que eu joguei no Juventude. E eu conhecia o Foma. Porque ele era do 20, eu era do 15. Sim. E aí rolou a resenha. Olha só. Rolou uma gorjeta de R$100. Rolou a conversa. Veio outro profissional, atendi ele e tal. E aí o cara falou, quer saber? Trabalha aí o dia. Para te resumir esses dias. Em 3 dias eu fiz 1.220. Eu ganhava isso num mês na obra. Eu falei, mano, esse é o trabalho. Vou me agarrar. Aí ele deu oportunidade, cedeu, e aí a minha vida e a dela mudou. Olha só. Ela segurou a barra, porque tem que ser mulher para segurar, a barra. Porque, ó, meu Deus do céu, nós não temos ninguém de família aqui. Nós fizemos a nossa família aqui hoje. Sim. Meu filho, nossos amigos, meus colegas de profissão. E nesse quesito, a barbearia me oportunizou. Só que eu era o desesperado do time. Os caras também precisavam, mas eu era o... Cara, o cara que é ex-atleta, ele funciona assim. O segundo é o primeiro dos últimos. Sempre. Tu não tolera segundo colocado. E não estou dizendo que eu tenho que derrubar ninguém, entendeu? O fato é que a gente só precisa localizar um ponto de iniciativa para tu ir evoluindo. Claro. E naquele ali foi o pulo do gato. Porque eu entendi que como que eu poderia fazer? Mano, eu tenho que aprender a vender, eu tenho que aprender a fazer isso, tenho que aprender a fotografar, eu tenho que aprender... E eu tinha dentro da equipe grandes profissionais que podiam me ajudar. Que não como barbeiros, mas como um cara de 15 anos de pós-venda da Volvo. Só mexia com problemão. Um cara que era representante comercial, viajava o estado inteiro, conversava com o cara de 1 milhão ao cara de 1.000 por mês. Então eu fui captando e pedindo. Tinha público diverso na barbearia. Exatamente. Você ia cortando e pedindo aquelas dicas. Olha, pessoas como o Lucas, que tinha empresa. Que fantástico. Eu falava, meu, como é que tu abriu o teu negócio? Não pedia quanto é que ele ganhava. Me conta aí. Porque as pessoas são burras. Infelizmente, cara, eles têm incríveis pessoas perto deles e fazem umas perguntas muito idiota. A pergunta muda tudo, né? Muda tudo. Muda tudo. E eles perguntavam, eu via os colegas pedindo, pô, massa aquela tua BM, né, meu? Tipo, é um carro, mano. O cara, eu falava assim, mano, tu sempre sonhou ter esse carro? Aí o cara contava o que era o sonho dele. E as pessoas não pensavam nisso, cara. Eu não sei por quê. E ao mesmo tempo tu tinha uma abertura isso. pro Aí o cara assim, não, na verdade eu sonhava em ter um Fusca, porque eu sou de 70 e meu pai tinha um Fusca 80 isso, e eu vivia aquilo, e eu comprei o Fusca. Hoje eu tenho 10. Mas aquele ali é o carro para mim, eu vou nas reuniões, eu chego com uma postura diferente. Eu falei, carro é importante para postura. Lógico, cara, você vai vender 1 milhão pro cara, o carro é fundamental. Você não pode chegar de Fusca, meu querido. Entendeu? E aí você ia absorvendo isso, Luan. Isso, e aí eu sempre fui o cara assim, eu sempre entendi o conceito que tem que ser intencional, mas não interesseiro. Tá, boa. Pega então, essa. Assim, tá? Tem que ser intencional e não interesseiro. O que eu quero dizer? Se eu não entregar nada para você de útil, não vai ter tu volta. não vai também me dar um compartilhamento inteligente. Ser respeitoso com as pessoas não é você não ser invasivo, é você só saber se colocar no seu lugar. Se a pessoa me dava abertura para conversar, eu conversava com ela, dela.
não de mim. Sim. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a perguntar. E eu contava essa mesma história. Eu vim pra cá, minha esposa grávida e tal. Tão ansioso, né? O Anthony veio no final do ano e tudo mais. Aí, cria vínculo e conexões com as pessoas. Sensacional. Porque o meu trabalho era horrível. Eu não sou idiota. Mas você criava e estabelecia um vínculo. Aí, quando eu olhava... Horrível porque eu acreditava. Quando eu olhava o cabelo dos outros, era pior que o meu. Não da minha empresa, mas de fora. Então, para o que eles estavam tendo, já era melhor. Mas se eu unir técnica, abertura, apresentação... Conexão. E aí eu começava a fazer tudo isso aí e eu consegui entender que eu era interessante para as pessoas. E a minha intencionalidade nas minhas perguntas fazia com que eles me entregassem muita coisa boa. Me indicassem um filho, me trazia... Porque ele queria que o filho dele visse como é que era ser um homem, mesmo sendo imaturo, porque eu era imaturo, estava aprendendo. Então, quantos anos tu já estava ali? Estava com 20. 20 foi também? No mesmo ano. Foi no mesmo ano. Cara, o ano foi então frenético ali. A gente trabalhava, assim, ó, eu entendi, cara, tu não tem que chegar às 10, às 6 e querer números impossíveis de ser alcançado. Era às 7 da manhã que eu estava lá, que a barbearia abria às 8, porque eu ficava vendo os vídeos de tutorial antes da barbearia, para como é que eu fazia, eu tinha que tirar um corte. O YouTube era a escola. Sempre foi. Olha que legal. O YouTube, isso aqui, sempre foi. Que porque bacana. Eu usava para benefício. Então, quando eu comecei a entender esse conceito... Chegava às 7, exatamente. Ver, para se preparar para o dia. Eu ficava pesquisando que eu sempre achei legal como que os médicos entrevistavam os outros. E eu falava uma anamnese, né? O que é anamnese? Palavra legal, anotava anamnese. O que é? É uma série de perguntas inteligentes buscando o conceito, certo? Boa. De abertura do... Pô, ele sabe que tu tá com dor. Mas o que gerou a dor? É essa a busca. Então, o que tá? Porque tu veio cortar o cabelo, eu sei que ele tá grande. Mas o que te incomoda de fato no cabelo, né? Uhum. Na verdade, em cima eu até gosto. Eu queria cortar só a lateral. Mas as outras pessoas perguntavam o que ele queria fazer no cabelo. Eu falava cortar, eles diminuiu tudo. E naquela primeira abertura, ele mudou o corte. Aí a agenda começou a ir. Aí a empresa começou a ver. Aí os números começaram a chegar. Que bacana. E eu falei, tá, e qual que é o próximo estágio? Pra onde o próximo que eu vou? estágio, eu tenho que melhorar o meu brand. Aí, isso aí, estou falando em 2017. Aí eu comecei a ver os barbeiros que eu achava bacana. Esse barbeiro se vestiu como que Mas eles você já tinha essa consciência já? Sim, porque eu via o meu cliente. Eu queria ser que nem meu cliente. Boa. Né? Porque eu via que eles nunca me julgaram. Mas quando eu comecei a me vestir diferente, e não é comprar roupa cara, é ser esperto para comprar. Você não precisa comprar uma camisa, uma camisa Lacoste de 1.000. Você pode comprar uma camisa preta e passar ela. Olha que incrível, é suficiente isso. É para estar elegante. Sim. Boa. Então as pessoas não entendiam esses pequenos conceitos. E quando eu comecei a fazer isso, falou, pô, que legal, Lô. Pô, que legal. Como é que era teu filho? Como é que era a criação e tal? Eu mostrava os cabelos. Ó, hoje eu fiz um taper fade, que é um corte que estava saindo muito, de acabamento. Ficou legal, e pequeno, eu adorei. Vou trazer meu filho. Aí os caras... E começou a criar um bloco gigante. Olha, aí, que legal. nesse meio termo, eu adorei a linha do corte de cabelo. Funcionou. E qual que foi a grande sacada? Em 2018, passou-se um tempo de maturação. Tá. Eu postava qualquer coisa, cara. Porque eu nunca fui... Eu sempre fui um perfeccionista, como qualquer pessoa que acha que é. Só que isso aí, eu entendi que isso aí não... Isso até atrapalha, isso aí. O perfeccionismo atrapalha... É uma trava, né? É uma trava. O perfeccionismo é um problema, cara. Aquela frase, e isso a gente toma muito cuidado, né? O feito melhor que perfeito. Mas tem hora que o perfeccionismo ele trava mesmo. Sim. Ele trava, então às vezes tem que ir faça o melhor com aquilo que você tem. Né? Exatamente. Às vezes é assim. Tem um dos professores meu, o senhor Paulo Henrique Marques, professor treinador, ele falava assim que o time que tira a foto inicial do campeonato não é o que tira a última foto. Então, a primeira coisa que você faz no início não é o que você faz no final. Sim. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu tirei meu Instagram, tirei as fotos minhas. Besterol. Você reposicionou ali o Instagram. E um dia veio um like de um cara chamado Robert, o Robert, né? O The Blood Butcher, que é... Esse é o cara, esse é o respeitado... Esse é o cara. Esse é o cara, da nossa barbearia mundial. E ele comentou uma foto num corte de cabelo meu. Quando o Robert comentou, esse cara mudou. Os barbeiros comentavam a minha foto porque ele comentou. Caramba. E aí aquilo ali... Você foi visto por uma referência. Isso, aí naquilo ali subiu um estalo. Vamos estudar na Holanda esse cara, vamos trazer esse conceito para a cidade de Chapecó. Então o empresário, dono da empresa, ele olhou para aquilo de uma forma totalmente... Opa, temos uma oportunidade. Aí ele investiu em mim, um outro colega, né, na minha pessoa, em outro colega, para ir para lá. Fomos lá,
Foi uma experiência incrível, porque eu saí do estado, poucas coisas por causa do esporte, mas desloquei para a Europa. Garanto que foi uma abertura cara, de mundo, eu cheguei né? lá e identifiquei, a primeira coisa que eu identifiquei, nós somos muito bons. Nós somos muito bons aqui. Nos valorizamos pouco? Com toda certeza, porque a gente tem o hábito de entender que o de fora é melhor, de fora é mais incrível. Não tem nada a ver, cara. A gente tem aquele... O pertencimento vira-lata, né? Exatamente, cara. E a gente é incrível em tudo que a gente faz. Isso aí você pôde constatar lá. Sim. Então, te ajudou na confiança. O que mudou foi que eu criei uma metodologia. Tá. Mas eu já entendi que o que eu achei incrível foi que, cara, a gente trabalha com todos os tipos de público. Todos os tipos de cabelo, todos os tipos de barba, todos os tipos de pessoas. Sim. E com todos os tipos de posicionamento. A gente é versátil, cara. Os europeus são travados, eles têm uma linha muito diferente de comunicação, eles não conseguem sorrir para você. Se a gente conhecer, a gente sorri para qualquer pessoa. O brasileiro é a assim, gente né? É incrível. Acolhedor. É lógico, a gente sempre lembra dos piores, né? Que fazem as cagadas, né? E tem tudo no teu lugar, Mas, né? cara, a gente é incrível. E aquilo ali, quando eu trouxe para cá, eu falei, só preciso montar uma metodologia. Usar o que eu aprendi com a metodologia certa, eu crio um processo. Daquele ali eu comecei a dar treinamento da empresa. Eu comecei veio o primeiro curso. Aí veio as primeiras abordagens. Aí começou a vir um pouco de internet. Boa. Aí quando a gente começou a rampar, né? Veio a pandemia. E pô, lá embaixo. Segura aí. Pandemia. Isso. Segura aí. Que eu acho que a pandemia abalou com muitos negócios, né? Nós também no mercado de marketing, propaganda, não foi fácil para ninguém. Nem para as grandes indústrias. Mas vamos lá. Vamos entender aqui um pouquinho, então, da tua trajetória. E se eu falar alguma besteira, você me corrija. Tá. Um cara curioso, com ambição, querendo mudar de vida. Viu oportunidades, mas cavou as oportunidades. Né? Eu acho que essas skills ela tem muito a ver com os empreendedores. Que é aquele cara inconformado, que olha uma oportunidade, agarra, ao mesmo tempo teve essa tua proatividade de... Cara, você já tinha o não, né? Sim. Mas você foi às 7 horas na barbearia e aí a oportunidade se fez, né? Sim. É aquela coisa não existe sorte, a gente faz a sorte, né? Isso. E o conceito de sorte é uma mentira. Cara. É uma mentira, né? Então a gente faz. Então isso aconteceu na tua trajetória. Teve também essa coisa que o Steve Jobs fala do conectar os pontos. O Steve Jobs sempre falou muito isso. Você era um cara que jogava bola, né? E conseguiu, acho que essa habilidade de que você cortava os cabelos lá dos seus colegas, você passou na barbearia, aquilo te conectou um ponto, te acendeu uma luz, você falou, por que não? Foi, recebeu o não, insistiu, teve a oportunidade, e daí o universo ali te colocou ali com um jogador, uma referência, e você fez rapport com o cara, se conectou com o cara. Aí outra habilidade, empreendedor, empresário, tem que saber se conectar com pessoas. Isso tudo a gente está vendo aí na tua fala. Tá certo? Ponto de virada. Ponto de virada. Beleza, 20 aninhos, entra para a barbearia, começa a ter conhecimento e contato, network, inspiração com diferentes empresários. Do cara high ticket para o menor, mas realmente você quis fazer trocas e aprender com os caras. Então, se colocar no papel de aluno faz toda a diferença, né? Sim. A gente quer sempre ser o bobo da mesa, aprender com os outros. Boa. Teve o ponto da virada que foi a sua viagem. É importante o empresário beber e sair da bolha, né? Sim. É importante. É empresário que não viaja, que não vai para fora, que não busca um conhecimento, uma mentoria, fica ali naquele mundinho, se conectando sempre com aquelas mesmas pessoas. E a gente é a média dessas pessoas que a gente mais convive. É a média. Sim, perfeito. Né? Vamos lá. E aí você começa a farejar essa questão de metodologia. É isso? Sim, perfeito. Marco para todo mundo. Então, olha só a lição um pouco da história do Luan. E aí veio a pandemia. Então, metodologia, veio pandemia. Na hora que estava tentando subir. Tentando subir. Como é que enfrentou a pandemia? Cara,
Se não fosse a pandemia, eu não tava aqui hoje. Olha. Tá? Aí que tá. Lucas, na minha vida inteira eu aprendi uma coisa, cara. Só uma coisa. Todo mundo tem uma história triste para contar. Total. E eu não tenho chance que a minha seja mais triste que a tua. Se todo mundo, você contar a tua história, eu contar a história dele, as pessoas que estão ali contar a história dele, é uma história triste, cara. Entendeu? Nunca, cara, o cara que ganhou, nasceu em berço de ouro, tem tudo, e não construiu nada, tem uma história triste, porque ele não se sente valorizado, porque não fez nada. Então, assim, eu não tenho muito tempo para estar contando a história triste. Eu contava a minha história para as pessoas. Sim. Eles se comoviam, de certa forma, mas achavam legal. Entendeu? E quando veio a pandemia, eu entendi uma coisa, cara. Seguinte, ninguém vai me matar porque eu estou devendo para alguém. Certo? Eu não vou morrer. Então, eu sou um cara muito sincero. Eu ligava para as pessoas que eu devia. Eu não vou conseguir pagar a escola do meu filho esse mês. Eu sou barbeiro, estou sem trabalhar. E quando voltar, eu juro para você que eu vou regularizar. Eu ligava porque assim, cara, é uma coisa que é um fato. Se tu pedir do Luan pra qualquer pessoa, cara, ninguém vai falar um de ruim de mim, mano. Porque eu não tenho nem problema com ninguém. E a gente ter a reputação limpa é uma coisa muito legal. Muito bom, mano. Cara, eu consegui crédito nos bancos, eu não tinha nem faturamento. Como que eu fiz? O gerente conhecia o Luan. Entendeu? E ele falou, não, bota a mão no fogo no Luan. Eu nunca gerei um problema para essas pessoas. Então, isso para mim foi fundamental. E quando veio a pandemia, eu liguei para as pessoas, né, fiz algumas situações, falei, eu vou pagar. Vendi meu carro, na época, consegui vender meu carro para mim ter eu tinha que alimentar umas pessoas, né? Paguei algumas dívidas que não pode ficar, que aluguel é fundamental e comida, né? Claro. O resto para não dar problema no aluguel depois. E beleza. Aí eu falei, o que eu vou fazer, cara? Eu dava treinamento. Eu sempre fui um cara muito preconceituoso. Com um curso online. Você achava que era balela? Só que daí um dia eu tive um insight. Caramba, Lu, você aprende online, você aprendeu tudo no YouTube e tu tá falando que não funciona. É coisa de gente idiota. Isso é idiota. É hipocrisia. Você tá fazendo um negócio, tá falando que não funciona. Eu fiquei... O que eu tô fazendo? Eu não tô raciocinando, né? Eu tô só sendo o cara... É tipo o pai cabeçudo, que o filho provou que dá certo, ele fala, não, mas não quero dar braço torcer. Tá errado. Eu falei, vou trabalhar no online, cara. Vou trabalhar no online. Aí, na época, tu começa a pesquisar, vem os anúncios, quem fizer o trabalho direito. Sim. Os anúncios de um cara chamado Wendel Carvalho. Opa! Eu comprei o curso Fiz dele. o Protagon com ele. Cara, eu... Você fez também? Não fiz, mas... Recomendo. Seria interessante. Eu acho que um dia ele deveria ouvir essa história. Sim. Na época, o meu Instagram tinha umas 1.000 pessoas, amigos e algumas pessoas interessadas no trabalho, enfim, alguns clientes. O que eu fiz? Eu comprei o curso. Eu falei com a minha esposa, nós íamos fazer junto o curso, né? Ela topou, né? Compramos o curso 1.497, 10 vezes no cartão, bem parceladinho, né? No fino ali, né? Só que a diferença é a seguinte, cara. Eu conheço muitos colecionadores de cursos, colecionadores de livro. Eu conheço muitos colecionadores de coisas que no final não colecionam nada. Porque são quase aquisiadores. Existe essa palavra? Aquisiadores? Deve existir. Existe. Então tá bom. Se não existe, nós inventamos. Inventamos. Eles não fazem nada com o que eles absorvem, mano. Não colocam na prática. Nada, porque eles acham que o conhecimento por si próprio ele caminha, e ele não caminha, cara. O conhecimento ele é só a estagnação. A ignição é ruim, né? Que é empurrar. Uhum. Eu empurrei, eu consegui o dinheiro, consegui. Aí depois, para ele ir, é um trabalhinho, né? Cara, eu dediquei cada minuto da pandemia para estudar. Boa. Aí, daquele momento, o Wendel Carvalho ele lançou um desafio, que eu acho que isso é fundamental para quem cria curso. Senão, não funciona. Não funciona. Fazer o teu aluno botar mão na massa, fazer uma prática. 1.600 e alguns quebradinhos de pessoas compraram o curso dele, a 1.400 e pouquinho. E ele tinha um desafio. Ele ia, os 100 últimos que conseguisse chegar lá, ele ia ter uma mentoria individual. Assim, tal. Eu falei, cara, eu não sei se ele vai conseguir me ajudar de forma individual, porque eu sou colaborador de uma empresa, mas eu quero ver se eu consigo chegar lá. Porque lembra da regra, né? O segundo é o primeiro dos últimos. Vamos lá. Cada etapa do curso eu tinha fazendo o que ele era necessário. A primeira era tranquila. Galgando. Só para você entender, era 5 estágios. No primeiro de 1.600 pessoas já caiu para 800. De 800 já caiu para 400. Então, peneira. Aí, nos 400 começou a ficar ruim. Opa. Que tinha que gravar um curso de mínimo de 10 horas.
E a empresa que eu estava não era muito colaborativa com essa ideia. E aí eu tive que buscar recurso. Cara, como é bom ter reputação. Teve gente que me ajudou. Eu fiz coisas, cara, que... Eu vou depois te mandar para você botar aqui você botar no vídeo, meu primeiro softbox. Aí quando a gente olha essa estrutura linda aqui que tu tem, e se não tivesse, tava tudo bem igual, porque o que importa é a informação, cara. E a gente fez, e eu vendi um curso, então já passei. Eu não vou contar tudo o que foi feito para gravar, porque de boa, mas o que eu fiz olha só. Vou conferir na tua página. Vamos lá. Eu precisava do microfone. Aí, então eu peguei um fone de ouvido, eu comprei um cabo na Moroni, eu estendi o cabo, fiz uma soldinha ali, eu estendi aquele microfone e botei ele na mesa, passei uma fita isolante no fone, então eu já tinha um microfone. Boa. Então dá para improvisar. Eu não tinha 1.000 conto para comprar um microfone, mas eu tinha o meu fone de ouvido e eu tinha um cabo que custou R$4. E o soldador eu pedi pro vizinho do lado, tinha uma elétrica. Ele soldou para mim e resolvi meu problema. Então, cara, dá para fazer. Dá para fazer. Tem que achar o jeito. Aí, quando eu produzi isso aí, eu gravei lá, fiz as gravações, tive a ajuda de várias pessoas. Boa. Elas sabem quem são. E, consegui. Aí tinha que fazer a venda do curso. Aí, desses de 400, já caiu para 80. Nem os 100 não ficaram. Porque trava, cara. Trava. Tinha que fazer uma venda, cara. Tinha que ter a venda. E printar e mandar. Podia ser até tu mesmo comprar. Mas eu falei, mas daí eu tô forjando, né, cara? Não é tão legal, tô boicotando. Vou me perguntar alguma coisa, eu vou falar o quê? Porque tinha que fazer uma página de venda lá dentro do sistema Hotmart e tal. Sim. Resumo. Peguei, publiquei nos stores que eu tinha feito um curso, tinha valor mínimo e alguém comprou. Boa. O cara que comprou, printei e mandei, vendeu 3, para te resumir, daqueles lá. Cara, legal, vendeu. Cara. Aí encurtou. Aí a gente foi para um Instagram fechado, que só o Wendel tinha liberação com poucas pessoas. E aí eu nem mandei o caixinho de pergunta, cara. Nem mandei, né? Eu ia mandar o quê, cara? Falar alguma coisa com vergonha, receio, né? Porque sabia que todas as pessoas que amam seus mentores, quando eles estão de frente, eles não sabem o que falar? Sim, dá uma travada. Já passei por isso. Porque tu trava. Dá uma travada. O dia que eu estive na frente do Robert... E você tem medo de fazer perguntas idiotas. Exatamente. Né? Então, eu não falava inglês, piorou o holandês. Eu falava good work. E o cara olhava assim... É isso. Obrigado, ele brincava, né? Obrigado. E tomei uma mijada lá, porque eu falava muito no curso, que eu queria saber as coisas, eu era o mais curioso da turma, enfim. Você passou nessa... Na pandemia. Na pandemia. E eu aprendi, eu destravou a cabeça. Falei, cara, eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. A partir disso, quando voltou a pandemia, eu dediquei cada minuto, cara, fora... A minha esposa segurou uma barra nessa época que se eu fosse... Ele fosse meu marido, eu tava fora. Eu tinha vazado. Tu não ia tolerar? Não, porque eu trabalhava 24 horas por dia. Eu dormia 3 horas... Que era suficiente. Dormia com o telefone na mão, editando, e acordava, tomava um banho, ia trabalhar, e gravando, editando, e eu pegava um livro, ficava lendo aquele livro na frente, assim, conversando, como se estivesse dando aula, porque era técnica de oratória, eu falava muito errado, eu falava barango, bariga, eu vim do interior, onde isso é normal, mas isso, foneticamente falando, não é confortável, eu não queria chamar atenção para as pessoas para minha fala incorreta. Eu respondia a muitas pessoas via stores, em vídeo, para aprender a falar na câmera. Eu fazia de tudo que eles mandavam para aprender. Dentro do curso do Wendel, eu ensinava isso tudo. Então, ele foi uma base fundamental para você. Foi. Olha como é importante, né? A gente está numa era de preconceito contra coach, né? Mas o coach nada mais é do que um professor. Tu tem que encaixar o seu. Acha o seu no seu mercado, tente falar com ele, faça um curso dele. Hoje está muito acessível. Mande um e-mail, mande um direct para ele no Instagram. Procure, porque os caras são generosos, os professores são generosos, eles vão te responder. Sim, né? Sim. Então, o ponto de virada foi aí. Pandemia, baixou a cabeça, estudou. E muito empreendedora, é muito prático, né? Muito empreendedor, às vezes, falta a gente estudar. Né? E quando a gente estuda, a gente amplia os horizontes. Como é que você está agora, o teu momento? Vamos vir para o hoje. Perfeito. Né? Hoje nós temos uma marca que eu já gostei de cara, porque enquanto as outras barbearias têm uma identidade visual muito poluída,
com caveiras, bigodes, navalhas. A Origem é uma marca clean, limpa, e isso me chamou muita atenção. Falei, opa, esse lugar é diferenciado. Me conta da Origem. Quando nasceu a Origem, volume da Origem, Perfeito. como que é a Origem Tá, ok. hoje? Só para concluir, dentro de finalização do curso para se tornar o que eu se tornei hoje, foram 4 anos. Não é da noite para o dia. E 3 desses 4 anos eu não vendi nada. Vendia cursos e tal, mas não foi o que eu esperava. Esse último ano que funcionou. Então, Não desistir é importante. Não, foi fundamental. Eu sou muito teimoso. E às vezes Insistir. te ajuda. A Origem nasceu de uma necessidade. De uma necessidade de eu provar as minhas ideias. Boa. Eu queria provar para o mercado da barbearia que você pode fazer coisas bem legais, assim, usando o que você ama. A tua verdade. Sim. Tá. Então, a Origem surgiu do nome. O nome ele é muito verdade para a gente. Origem vem do original. Algo que se inicia. Um ponto de partida. Sim. A barbearia é o ponto de partida há muitos anos de todos os homens. Das pessoas precisam cortar o cabelo. As pessoas precisam fazer a barba. E é muito legal trabalhar na Origem. E trabalhar em barbearias. Sim. Então, eu falei, cara, quando eu tive alguns problemas com a empresa depois de um tempo, que eu acho que se fosse quem está pensando em empreender, certo? Que tu está pensando em empreender, eu vou dar um maior conselho que eu ouvi de um cara. Lembra que se só vai ser um empreendedor ou um empresário ou uma pessoa de sucesso no que tu vai fazer, se é onde você já está, você é um exemplo. Se é onde você já está, tu vai fazer muita falta se você não estiver lá. Se não, você não vai sair por causa de dinheiro, tu não vai sair de lá por causa de mesquinharia, problema de ego. Se você abrir um negócio por provar uma ideia, por criar uma cultura, por movimentar a vida das pessoas, vai dar certo. Tenho certeza disso, tá? Vai dar certo. E foi nesse ponto, tá? Foi nesse ponto que eu saí para abrir a Origem. Eu queria fazer isso, eu queria provar que a gente podia fazer isso. E quando a gente criou a Origem, eu queria criar um ecossistema, uma cultura muito sólida e simples, porque o feijão com arroz vai funcionar a vida toda. E a Origem surgiu com essa linha, né? Fazer o simples bem feito. Exatamente, o simples bem feito. Não tem nada de glamour. Tu não chega lá, a gente não te atende lá. Um bom café, uma conversa sucinta, uma música gostosa de ouvir e organização. Ótimo. Né? Porque precisa. E entrega final boa. Exatamente. E aí, quando a apresentação final, os clientes se sentem bem. Eles não se sentem desconfortáveis ao ponto com cabelos que eles nunca mais vão arrumar. Eles não se sentem com barbas que não são deles. Hoje a gente fala muito sobre visagismo no setor, mas para mim é mais importante que você ter o corte perfeito para o teu rosto, é o corte que seja útil para você, que você consiga arrumar ele. E necessariamente as duas coisas às vezes não convergem. Então, a Origem, eu criei a Origem pensando que eu queria montar um time que trabalhasse de forma padrão e todos aprendessem do absoluto zero. Você pegou a galera que não sabia. Exatamente. Sem tirar ninguém de outras empresas. Porque eu acho que isso é você criar a sua empresa. É você não precisar desmantelar ninguém. Você não precisa subir em cima. Você não precisa subir Porque assim, uma coisa que eu aprendi com os meus clientes, que eu respeito muito eles, hoje a Origem existe por causa deles, é que quem já chegou em algum lugar acima que eu queira estar, eles tentavam me pegar e trazer junto. E quem estava embaixo queria me puxar. Não, isso é loucura, cara. Não faz isso aí, não. Você vai quebrar a cara, Luan. Olha só. Então, essa é a diferença. Tem gente que nem tá nem aí pra você e vai tentar te puxar, viu? E tem gente que te ama que vai tentar te segurar. Existe uma terminologia para explicar isso? De medo, mas não é o caso de hoje. Mas a questão é que eu levei aquele conceito. Então, eu não quero puxar o tapete dele, da empresa que eu tô. Mas eu quero trabalhar da mesma linha que ele. E se não, melhor, por que não? Então, criar uma empresa com... Hoje a gente fala muito sobre termos técnicos, antigamente eu não sabia que existiam. Eu tive que dar o tapa e correr depois, né? Mas deu certo. Então, quando a gente criou a Origem, a gente criou uma Origem com uns conceitos. Por exemplo, a gente não faz promoções, a gente não faz linhas de assinatura, a gente não faz linhas de estar dando coisas, serviços manuais dos nossos clientes para outros clientes virem conhecer. Por quê? Quando a gente faz isso, a gente cria a cultura da desvalorização. Eu não quero na nossa Origem. Quando a gente faz a linha de promoção, quer dizer que o produto não está vendendo, precisa vender de qualquer forma.
E desovar, né? Como fala aí na língua popular. E eu falei, não, mano, eu sei que a gente só precisa de tempo. Lidar com a ansiedade, mas o tempo. Porque vão vir pessoas como o Lucas, como pessoas que veem com aquilo como valor. E como tem pessoas que não dão valor. Então não é nosso público. Então a definição da origem foi escolha de público. Pessoas com valor. E eu acho que também muita certeza daquilo que queria fazer. Sim. Né? E você falou uma coisa aí muito legal. Ter a paciência com o tempo. O faturamento ele vai crescer, você vai ter as necessidades ali de operação, o teu time vai ter as necessidades também, mas é tempo, né? Nós começamos na época com um total de um barbeiro, eu. E foi. Isso. Hoje cara e coragem. Isso. Hoje a gente está nós somos em 5 profissionais, mas qual que é a questão? O crescimento de forma ordenada. É muito mais fácil você crescer quando você é pequeno do que quando você já nasce muito grande. Eu vi várias empresas do meu setor quebrarem. E às vezes mesmo teve vários problemas. Por quê? Eles já saem um negócio com 5 cadeiras, cara. E não tem gente para 5 cadeiras, do nada. Tinham para nós, quando a gente abriu, 7 anos atrás, com a outra empresa, porque só tinha ela. Aí é fácil você ter um campo de futebol e tu ser o dono do campinho. Mas e quando tem várias abrindo ao mesmo tempo? Eu criei algumas regras. Foi gradual, então? Sim, a gente criou... Primeiro eu trouxe um aluno, meu melhor aluno, que eu já tive até hoje, eu trouxe de Florianópolis para cá. Já foi meu aluno, então ele veio para cá e se aprimorou. Aí eu trouxe um outro ex-colega que estava perdido no mundo, situei ele, dei um espaço de treinamento. Depois eu trouxe outro da mesma situação. Aí agora eu trouxe o último. Então todos eles aprendendo do zero, com um protocolo, com um POP, um ajudando o outro para não ter problema. Algumas regras fundamentais para o nosso setor, que é a porcentagem de reincidência de cadeira, né, de comportamento mensal, de porcentagem lá, por exemplo, assim, né, em termos técnicos, 70% de agenda com 4 meses de recorrência tem espaço para um próximo profissional. Não é... Conhecer os números do negócio é importante, né, cara? Os barbeiros não sabem, os salões não sabem. E a gente tem um sistema que ajuda, mas a gente sempre teve o bom senso e sempre explicando para eles. Por exemplo, nossa barbearia faz um negócio que os barbeiros não fazem. Todo mundo sabe quanto que nós faturamos lá dentro. Quanto que deu no mês, eles sabem quanto que a gente paga de conta. Tem tudo aberto lá. Tanto é que eu já falei que eu acho que é pior que você formar alguém e ela ir embora, é você não formar a pessoa e ela estar contigo. Né? Pior. Porque ela não te ajuda a crescer. E tu não ajuda o sonho dela a se desenvolver, essa empresa não é viva. Né? Então, quando a gente criou a Origem, eu queria que fizesse sentido isso. Eu queria ver se isso é realmente na prática. E é. Hoje a galera trabalha duro e não tem... uma coisa que eu gosto de ver os meninos, por mais que às vezes não tenham umas visões que o tempo traz, mas não existe má vontade, cara. Isso é uma coisa muito ruim para um negócio, né? Eles não fazem nada de má vontade. Quando eles não estão a fim de fazer uma coisa, falam, hoje não. Está tudo bem. E amanhã eles fazem com muita boa vontade. E isso traz uma energia para o ambiente. Madura. Assim. Exatamente. Mas porque nós criamos essa cultura. Tá. E tudo é muito claro, muito limpo. Tem alguns regramentos que a gente, para trabalhar em equipe, que são fundamentais de liderança. E a liderança começa pelo líder. Os meninos já viram várias vezes eu limpando o banheiro, trocando papel higiênico que eles não tinham, pegando um saco, passando um negocinho aqui, botando um cheirinho para ficar confortável, ajudando eles a limpar a bancada quando estava atrasado, varrendo a cadeira do colega. Então, automaticamente, todos eles hoje fazem isso. Aí eu vejo grandes líderes, donos de empresas, que são pessoas que já chegaram lá perdendo seus negócios hoje, justamente porque eles esqueceram que esse conceito que eles criaram, eles acham que não é mais necessário. Eles fazer. Isso. E às vezes, cara, um colaborador que está lá embaixo vê você trocando, sei lá, o papel da impressora porque a tua secretária está ocupada, sem tu tá mandando ela, porque tu pode e não vai custar nada na tua vida, faz o cara falar, cara, se ele faz isso, o que eu vou deixar de ajudar meu colega, cara? Boa. E essas exemplificações chega a ser até às vezes idiota, porque tu tem que pensar nisso. E as pessoas... Tu já viu os donos da empresa, os caras que tem mega empresa, assim, os caras chegaram com a roupa da firma, né? Sim. Aquela camisa que não custa R$1.000, mas a roupa da firma, porque aquela marca para ele é incrível. Se mede é isso, né? Se mede é isso. E não é linda aquela roupa, mas é a marca dele, ele tem amor orgulho por aquilo. Então, é sobre isso, né? Um dos nossos colaboradores é meio louco. Ele tatuou até o nome da empresa, né? Então, ali eu acho que já está um amor muito grande, mas beleza, né? É engraçado, mas é um fato, cara. Então, a gente conseguiu realmente botar a ideia de Origem em funcionamento. E hoje a gente vai botar... Existem 3 linhas de barbearia.
de 0 a 20, de 30 a 50, de 60 a 80 e aí as do luxo. Nós batemos esse ano, se tudo der certo, dá em média de faturamento próximo do 1 milhão. Olha que então, legal. Então, barbearias ao anual não faturam isso. De um cara que veio para Chapecó e teve lá com a esposa lá no fundo de uma obra. Hoje temos nosso apartamento que a gente pagou. Dá para falar o que era um barraquinho de obra? Dá para dizer? Né? Não estou exagerando? Não. E eu nunca tive vergonha dessas coisas, né? Porque é um fato, as pessoas sabem da minha história, os meus clientes, meus colegas, eu conto essas histórias nas palestras que eu dou, porque as pessoas acham que a gente não, fica impalpável, né? Às vezes, eu hoje corto cabelo porque eu quero, não porque eu preciso. Sim. Só que as minhas melhores ideias ainda vêm da cadeira. Olha só. E as pessoas... É a tua inspiração, tua fonte de inspiração ali. Só que eu entendi que eu também... tu trabalha muito, você não tem tempo para fazer o dinheiro acontecer, né? Então, eu tenho que tem que equilibrar, né? Eu acho que é o grande desafio de todo empresário que eu sento aqui e que a gente tem reunião e que a gente conversa, é que a gente aprendeu fazendo, né? O negócio acontecer, na prática do dia a dia. Só que é difícil. Eu vejo que é legal, porque você consegue... tá lá no operacional, no tático, e você tem uns momentos de gestão. Pelo pouco que eu te conheço, pelo pouco que a gente trocou de ideia. E eu achei fantástico, porque é poucos barbeiros que você conversa e que tem visão de gestão, né? Visão de marketing. O cara falou em branding, né? Então, olha que bacana. E o futuro da Origem? E o futuro do Luan, que eu acho que são... duas marcas hoje que estão fortes, né? Eu entendi isso. Primeiro, eu busco sempre... Agora eu entendi o conceito que tu passou antes. As pessoas talvez passou batido. Que é sentar em mesa onde você só escuta e você não fala mais, né? Hoje eu estou me deslocando para essas mesas porque eu quero tomar a decisão. Porque eu acho que as pessoas falam muito da boca para fora, mas elas não tomam a decisão. O porquê do que você está fazendo é tão importante do que tu está fazendo. E eu não sei se a Barbearia Origem ela vai ficar em modo franquia, eu não sei se a Barbearia Origem vai ter filiais, eu não sei. Mas o que eu sei é que enquanto ela estiver abençoando a nossa equipe, está incrível. Show. Mas eu não defini muito bem isso, porque eu acho que tudo que eu fiz até hoje e deu certo, eu senti que eu devia fazer. Talvez eu não tive contato suficiente com pessoas que me abriram aos pensamentos referente a isso. Ou talvez ela só fique aqui e fique incrível também. Porque nem tudo na vida precisa ser do jeito que os protocolos ensinam. Não. Ela pode ser ali e ser incrível. Eu acho que um bom negócio é um negócio bom quando ele impacta pessoas positivamente. Independente se vai ser escalável, se não. Sim. E tem negócios que vão ser para escalar e tem outros que vão ser para ser alfaiataria. Sim. Artesanais. Perfeito. Né? Então, acho que o negócio ele é bom se você estiver feliz, trazendo prosperidade para a tua família, e as famílias que lá estão conectadas estão gerando prosperidade. Sim. Isso é um bom negócio. É a minha definição. E eu estou copiando de mentores aí. Sim. Né? Então, cuidar um pouco com isso. Né? Porque, às vezes, o negócio, quando ele tem essa ambição de escalar, e a DOS já teve esse erro. Eu quero escalar a nossa metodologia. Foi um baita erro para nós. A gente teve que ter hombridade, falar, opa, vamos dar uns passinhos para trás e começar de novo? Então, é importante fazer isso. Bom, estamos estourando no nosso tempo, né? Luan, queria te agradecer. A gente vai te chamar para o The Club, o nosso evento de empresários. Legal. Para você contar um pouquinho da tua história, né? Ano que vem a gente está preparando boas coisas. A gente está preparando também o Sniper, né? Um programa também que a gente vai desenvolver com empresários. E quero ter você mais perto para a gente conversar mais, trocar legal, mais. Vai ser bem legal. Bem bacana. E aprender muito, né? Porque eu tenho certeza que se você está organizando isso, tem muita gente legal no meio. Sim. Isso é incrível. E, cara, eu só aprendo. Eu acho que o meu negócio, a DOS, me possibilita eu sentar, te ouvir, já trouxe vários insights para mim, compartilhar isso. E os empresários, cara, que estão com a gente são muito generosos. Eles contam as suas histórias, contam como fazem. Então, vai ser bem bacana, você vai gostar do The Club. Ok. Queria que tu fechasse um pouco, deixando um recado
falando um pouco dos teus cursos, da tua mentoria. Perfeito. Né? Falar um pouco assim desse teu momento, o que tu tem preparando, se tu puder falar. Perfeito, né? A gente conversou bastante no bastidor. O que o Luan está preparando aí para fomentar, para melhorar ainda mais esse mercado? Eu entendi que a gente tem um monte de cortadores de cabelos muito bons no mercado. Só que eles esqueceram que a barbearia ela é um negócio e separar o CNPJ do CPF é fundamental. Boa. Hoje, o Luan Amaral ele é um educador de corte de cabelo porque é o produto, é a grande sacada. Mas o que vem antes é fundamental. Então, eu vou trabalhar fortemente na linha das mentorias em grupos, né, e as individuais, onde a gente vai pegar esse profissional, essa pessoa que tem dúvida sobre que caminho percorrer e criar. A gente tem uma das nossas grandes, a Big ID nossa é o mapeando o objetivo, que é desenvolver o protocolo para que a pessoa consiga se localizar, saber onde ela está e onde ela quer chegar. Esse meio termo eu acho que vai ser a coisa mais importante que a gente vai fazer agora, que é essa mentoria para que ele consiga desenvolver esse projeto e continuar, e as mentorias também individuais relacionadas aos anúncios, né, a produzir os anúncios, porque o grande que fez crescer a gente, né, o que faz as pessoas conhecer a propaganda em todo, e uma coisa não tem a ver com a outra. Desculpa, o pessoal acha que uma coisa não tem a ver com a outra. Ter as agências de marketing, o networking, o branding, ter a questão de ter vivência com pessoas próximas, criar anúncios, cara, isso é fundamental para que isso funcione. Então, o Luan Amaral criou o mapeando o objetivo, que vai ser o trabalho da nossa vida, que é para as pessoas que não sabem o que fazer e precisam de alguém que posicione elas, que é localizar onde elas estão, para onde elas querem chegar e criar esse mapa. Porque tem muita informação, mas sem direção, né? A gente vai trabalhar dessa forma agora. Tem muito mercado que tu vai para tu ensinar, né? Tem. E funciona. Muito bacana. Bom, por último, um conselho para um empreendedor que é barbeiro, para um pequeno empreendedor, qual o conselho que você daria? Eu acho que a tua fé, a tua família, porque sozinho você não faz nada, o teu time, o que é o teu time? Às vezes é o teu amigo que está segurando a câmera atrás, segurando, e o teu motivo. O motivo é fundamental. Por quê? Quando a gente fala em motivo, o dinheiro, cara, ele não pode ser o motivo principal, senão tu fica ganancioso. E a ganância ela não é legal, cara. A ganância faz tu cometer um monte de coisa que é ruim pra vida, mano. Agora, você querer vencer, para provar algumas coisas para as pessoas e fazer com que as pessoas vençam também, tu levar a luz na vida dos outros é fundamental. Então, se a gente seguir essa pirâmide aí, eu acho que vai funcionar. Porque a fé é o seguinte, no que você acredita, e você mesmo, tu tem que ter muita fé, não tem que ter, cara, não trabalhe com plano B. Quem tem plano B não faz o A funcionar. Tá? O fato é esse. Gostei. Foque muito. Tu vai precisar da tua família muito, porque eles vão segurar uma barra que tu não vai conseguir fazer. Meu filho foi criado um período gigante pela minha esposa, porque eu não pude estar. Mas não tem problema. Não tem problema. Eu acho que eu fiz o que deveria ser feito e não me arrependo. E certo? Agora dá uma condição melhor para eles, né? Exatamente. Alguém tem que ir para a guerra. O teu time, as pessoas que te ajudam, cara, lembra delas. Eu lembro de cada uma delas. E sempre que elas precisarem de mim, eu sempre vou estar disponível. E o motivo, né? O motivo é fundamental. O motivo. Pensa bem por que tu tá fazendo o que tu faz. Vamos fechar com essa aí, que foi alta, hein? Fechou. Meu Deus, feito. Muito legal. Cara, de coração, obrigado pelo teu tempo. O tempo do empreendedor é o tempo mais caro, né? A moeda mais cara é o tempo do cara. Né? Então, obrigado. Gente, essa iniciativa foi um piloto nesse ano de 24 e o ano de 25 vai ser extraordinário. Porque é isso, a gente vai derramar conhecimento, tirar esse tempo para receber as pessoas e para aprender com elas, né? Porque todo empresário ele tem muito a ensinar. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigado, Léo. Muito bom poder parar para conversar. Pessoal, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço, valeu. Tchau, tchau.